Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e no versículo 20. E depois disto, por quase 450 anos, lhe deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram reis, e Deus lhe deu por 40 anos Saul, o filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou o rei Davi, no qual também deu testemunho, e disse-lhe: achei Davi, o filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executa toda a minha vontade. Da descendência desse, conforme levantou Deus, Jesus, o Salvador de Israel. Meus amigos e amados irmãos, nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus de genealogia. É um Deus que dá prosseguimento na nossa árvore genealógica. E aqui Deus estava comprovando isso através da sua confirmação. 3 reis decretaram um período de reino unido. Por isso que eu disse para os irmãos que um culto onde tem união, tem longanimidade de vida, de unção, tem tudo para dar certo. Porque a Bíblia diz no livro de Salmo, o Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E esses 3 reis que foi Saul, Davi e Salomão, foram os reis que estavam dentro da vontade de Deus. E nós tivemos ali um reino unido por cerca de 3 períodos de 40 Davi, 40 Saul e 40 Salomão, totalizando 120 anos de reino unido, né? Esses três reis, eles reinaram sobre todo o povo unido de Israel, né? Saul, Davi e Salomão. Depois, os israelitas, eles se dividiram em 2 países, em 2 partes desse reino, porque Salomão morreu e ele passou o reinado para o seu filho Roboão, e Roboão, ele pesou o fardo dos israelitas, de sorte que o reino se dividiu, virou reino sul e reino norte, reino sul e reino norte. Até aqui os irmãos estão entendendo? Esse reino sul e reino norte, essas 2 metades faziam parte de Israel. Essas 2 partes. Só que o reino estava agora dividido, meus irmãos. Reino norte e reino sul. Os reis de Judá eram descendentes de Davi. E os reis de Israel vieram de várias famílias de tribos diferentes, que era o reino norte. A história dos reis de Israel nos fala que antes da monarquia, o povo de Israel era liderado por juízes, líderes nomeados por Deus, que unia o povo contra os seus inimigos.
Mas quando Samuel, o último juiz, já estava idoso, o povo de Israel, ou seja, os israelitas, exigiram um rei para ser como os outros povos, que todos tinham rei, os povos vizinhos. Então, Deus escolheu Saul como o primeiro rei de Israel. Mas Saul desobedeceu a Deus e outro homem foi escolhido como seu sucessor, que todos sabem que é Davi. Este foi o rei que foi mais conhecido na história de Israel. Mas ele também se envelheceu e veio de falecer, então veio o seu filho Salomão, né, que foi o seu sucessor. E sendo assim conhecido como o homem mais sábio de toda a história, aí a monarquia se dividiu depois da morte de Salomão. Deus, ele prometeu que a casa de Davi sempre teria um rei no seu trono, né? Isso está lá em 2 Samuel, no capítulo 7, no versículo 16 e 17. Mas os seus descendentes desobedeceram a Deus e perderam o apoio de 10 tribos, que eram tribos de Israel. E assim o reino ficou dividido. As tribos que permaneceu leal na chamada de Davi, no trono de Davi, foi apenas Judá e Benjamim. Judá e Benjamim formaram a tribo de Judá e se mantiveram leais à família de Davi. Enquanto as outras 10 tribos juntaram-se e formaram um reino dividido, chamado Reino de Israel, ou seja, o Reino do Norte. Então, nós vemos quantos reis tiveram em Judá. Meus irmãos, o reino de Davi, que era o reino de Judá, que era o que mantiveram fidelidade a Davi, tiveram 20 reis. 20 reis, ou seja, 19, porque um era mulher, a Thalia, né? Mas tiveram 20 reis, 19, né? E ao longo de 340 anos, enquanto o reino de Israel tiveram 20 reis ao longo de 200 anos, e contando com Esbocete, né? Porque Esbocete também fazia parte dessa contagem, né? E como os reis de Israel sofriam golpes, né? Que era deposto com algumas frequência, eles tinham em média reinados mais curtos do que os reis de Judá, porque era um querendo apossar no trono do outro, né? Eles não esperavam o tempo, eles queriam subir no pódio antes da hora. E o negócio de querer acelerar para ser aquilo que Deus já prometeu, às vezes você sai de um parâmetro de certo para passar como errado. Porque quando você está dentro da ordenância, dentro do parâmetro, dentro da responsabilidade, respeitando a contabilidade do tempo acerca do seu respeito, Deus está planejando um reinado de progresso, de vitória. Mas quando você atropela o tempo, aí o tempo te atropela. Então, isso acontecia com frequência no Reino do Norte. Os reis queriam sentar no trono antes da hora, um matava o outro, aí vinha o outro e matava o outro, né? E os reis do Reino Unido de Israel, Saul, que foi o primeiro rei de Israel, ele desobedeceu a Deus e foi rejeitado. Porque ele, como rei,
segundo nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no versículo 21, Saul reinou 40 anos sobre Israel. Depois ele passou o reinado para o seu filho Esbocete. O filho de Saul, irmãos, quando nós falamos de rei, parece que o Esbocete nem aparece, mas ele também foi um rei de Israel. Ele era o filho de Saul, e ele teve o cargo das tribos de Israel desde a morte do seu pai, que é o Esbocete. E quando Davi foi ungido rei em Judá, mas foi proclamado rei 2 anos antes da sua morte, e ele foi chefe de 10 tribos. E durante o mesmo período que Davi reinou sobre Judá, até que Esbocete foi assassinado por alguns aliados antigos, que depois disso Davi ele foi proclamado rei sobre todo Israel, e nomeado por Deus, depois que Davi foi nomeado rei e foi confirmado rei como sucessor de Saul, meus irmãos, ele reinou 7 anos sobre Judá, e ele reinou 33 anos sobre Israel. Deus ele prometeu que sempre teria descendente no seu trono, E na sequência veio Salomão, seu filho, que foi o rei mais rico e sábio, Ele sempre constituiu muito sábio, e foi ele que fez o templo, a casa de Deus, Mas na sua morte houve uma grande cisão entre o povo de Israel. Os reinos, eles foram divididos, reino norte e reino sul, E nós notamos que depois da morte de Saul, houve um intervalo de 7 anos e meio que Davi reinasse sobre todo Israel. Como entender os 2 anos de reinados de Esbocete como Israel e os 7 anos de Davi no reino que pertencia a Judá. E nesse meio tempo é provável que a casa de Saul, por meio de Esbocete, sobre uma forte liderança de Abner, estivesse se recuperando da derrota, porque os filisteus tinham derrotado, E eles estavam buscando o apoio de aliados, de tribos, da casa de Saul. E depois que eles tinham sido derrotados, os filisteus queriam aliar com eles. Tentou fazer com eles uma aliança, E o texto ele não é explícito, mas ele provavelmente nos mostra que após estarem numa situação mais estável, Abner, que era o comandante do exército de Israel, que era um dos comandantes de Saul, que ele tenha proclamado Esbocete oficialmente como rei, E isso teria acontecido 2 anos antes da sua morte, que está registrado em 2 Samuel, no capítulo 2, do versículo 8 até o 11. E a partir daí iniciou outro período turbulento, como um período de guerra entre as famílias de Davi e guerra entre as famílias de Saul, Porque começou uma guerra incansável. E por isso nós entendemos que o sucessor de Saul, Esbocete, ele liderou inativamente e oficialmente. Ele era rei, mas quem liderava era outro tipo de rei. Israel, 7 anos simultâneos, no tempo de Davi, reinou sobre Judá. Nos fala essa história em 2 Samuel, no capítulo 5, do versículo 4 e 5.
Mas apesar de haver algumas controvérsias na interpretação cronológica desse período, esta linha interpretativa, ela parece ser mais aceitável entre os estudiosos, né? Os reis de Israel ficou sobre Jeroboão I. Jeroboão I, que era da tribo de Efraim, ele se rebelou contra Salomão e depois ele liderou na revolta contra o filho de Salomão, que chamava Roboão, e tornando-se rei de 10 tribos, meus irmãos. As tribos de Israel não seguiu mais a palavra de Deus. Deus ficou triste, por quê? Porque Jeroboão, ele promoveu idolatria em Israel. Por isso, Deus prometeu destruir toda a nação de Israel. E logo na sequência, Nadab, que era o filho de Jeroboão, ele durou apenas 2 anos. Depois ele foi assassinado e sentou no trono dele Baasa. Baasa, ele era da tribo de Isacar. Ele matou toda a família de Jeroboão, tomou o trono e cometeu o mesmo pecado do que Jeroboão, apresentando para o povo idolatria, ídolos, Poste-Baal, Baal-Zerim, Baal-Zebub, Azera, Moloque. Passaram os filhos no fogo de Moloque, né? Então Baasa morreu e Elã sentou no trono, o filho de Baasa, né? E também foi ruim. Ele foi assassinado e depois de 2 anos levantou Zinri. Zinri assassinou Elã para poder sentar no trono. E toda a família de Baasa teve um reinado mais curto, de apenas 7 dias. E depois de Onri veio Ori, né? Que era um comandante do exército e foi proclamado depois de Elã. Ele foi morto e venceu todos os seus rivais, né? Ele estabeleceu Samaria como a capital de Israel. Foi esse Onri, né? Que esse Onri era pai de Acabe. Ele constituiu Samaria como capital de Israel. Mas ele também morreu e Acabe sentou no seu trono. Acabe era filho de Onri. E ele ficou famoso por ser um rei ruim. Olha o currículo desse rei. Era um rei idólatra, né? E ele, se isso não fosse bom o suficiente para desagradar a Deus, ele ainda foi e casou com Jezabel, né? Que perseguia os profetas de Deus, né? E eles previam uma morte e destruição da sua família, né? Chegou um profeta e falou que toda a família iria morrer. E Acabe morreu em uma batalha contra a Síria. E levantou outro rei chamado Acasias. Esse Acasias era filho de Acabe. Ele foi ruim como seu pai e morreu depois de uma queda. E depois veio seu filho Jorão, que era filho de Acasias. Jorão também foi um rei ruim, mas ele não foi tão ruim quanto os seus anteriores, seus pais que já tinham morrido. Junto com seu primo Acasias, que era um rei de Judá, ele foi assassinado por Jeú. E logo na sequência, Jeú sentou no trono. Jeú era um comandante do exército que foi escolhido por Deus para destruir a família de Acabe, né? Foi Jeú que matou Jezabel e todos os descendentes de Acabe, né? Os profetas de Baal. Mas não acabou com a idolatria continuou. E depois que Jeú morreu,
sentou Jeoacás, que era filho de Jeú, somente preocupou em ajudar, porque ele recebeu a ajuda de Deus quando os pais dele estavam debaixo da opressão do rei da Síria. Aí ele manteve-se fiel. Deus livrou, mas o exército ficou muito reduzido, né? Deus deu para ele o livramento, mas perdeu muita gente na guerra. E ele morreu e veio o seu filho Jeoás, que era o filho de Joacás, né? Ele foi idólatra, teve muitos problemas, como o rei da Síria, né? O rei da Síria, depois que prevaleceu, ele ficou ali, né? Naquele território do reino norte, né? E ficou ali. Aí subiu no trono o filho de Jeoás, que era Jeroboão II, né? Esse foi idólatra, mas ele foi usado também por Deus, né? Para acabar com a opressão que o israelita estava sofrendo. Mas aí ele morreu, veio Zacarias, que era o filho de Jorão, que era o filho de Jeroboão II. E ele foi ruim e durou apenas 6 meses, e depois ele foi assassinado por um outro chamado Salum, que sentou no trono. Salum conspirou contra Zacarias e tomou o trono durante 1 mês depois dele assassinado. Mas ele também morreu e veio Manaém. Manaém assassinou Salum e se tornou rei e continuou a tradição da idolatria, a prática da idolatria. Mas quando ele morreu, veio outro rei chamado Pecaias. Esse Pecaias, ele era filho de Manaém. Ele foi um rei que durou pouco tempo, mas ele foi assassinado por Peca. E esse Peca tomou o trono de Pecaias, né? E esse Peca, ele era um oficial que ele conspirou contra Peca e se tornou um rei no seu lugar, né? E o rei da Síria conquistou várias partes do reino norte. Depois Israel foi capturado pelo rei da Síria. Peca também morreu, assassinado, e veio um outro rei chamado Oséias. Oséias, meus irmãos, ele foi o último rei de Israel que foi ruim, mas ele não foi tão ruim como seus processores que passou antes dele. Ele tornou vassalo do rei da Síria, mas depois ele se rebelou e os assírios conquistaram Israel, deportando os israelitas. Meus irmãos, eu deixei um vídeo aí no canal falando sobre esse percurso, né? Porque tinha 4 impérios, eu expliquei direitinho lá. Os impérios mais fortes eram o primeiro império, que era o império do Egito, o segundo império, que era o império da Síria, o terceiro império, que era o império da Babilônia, e o quarto império que ficou predominante, que era o império da Pérsia. Esse império da Pérsia, eles carregavam 2 bandeiras, porque era Medos e Persa, né? Foi eles que entraram na terra de Babilônia e concedeu a liberdade para o povo de Judá voltar para sua terra natal, que era Jerusalém. Mas não foi tão bom assim não, viu? Porque eles saíram da garra de Nabucodonosor, né? Mas ficaram atributados debaixo de jugo, um jugo que a Pérsia implantou sobre eles. Então, nós vemos que até o rei, esse rei, o último rei que reinou em Israel, Israel sofreu demais, mas sofreu muito.
sofreu muito e deixou de existir. Israel sumiu do mapa, porque ele foi levado para a Síria. As 10 tribos que ficou do lado de Jeroboão foi levado para a Síria, e lá na Síria eles desapareceram, viraram escravo, morreu, e ficou só 3 tribos lá no norte, que juntou com os assírios e virou samaritano. Agora nós vamos falar do rei que manteve fidelidade a Davi. Os reis de Judá no reino de Saul foi Roboão. Roboão foi o filho de Salomão. Ele foi um tolo. Ele se recusou a baixar os atributos. Ele pesou a carga tributária de trabalho, né, por causa das 10 tribos que rejeitaram os países deles, né, que ficou dividido. Então ele ficou com raiva. Ele falou assim: não, se esses aqui quiserem, vai para lá também, porque eu não vou abaixar. Ele não abaixou a carga tributária, ele não abaixou o fardo do trabalho. Ele pesou ainda mais do que Salomão. Mas aí ele morreu, e o seu filho Abias, que era filho de Roboão, assumiu o trono, né? E quando Abias assumiu o trono, ele foi um rei ruim, que não obedecia a Deus. Mas ele também morreu e entrou no trono seu filho Asa. Né? Os filhos de Abias, eles tinham o coração voltado para Deus. Né? O seu reinado ele foi marcado por guerra com o reino de Israel. Mas ele também morreu e entrou outro rei no lugar dele, chamado Josafá. Josafá era filho de Asa, mas ele também obedeceu a Deus e procurou reduzir a idolatria em Israel. Ao morrer Josafá, o filho de Josafá, chamado Jeorão, ele casou com Atalia, que era filha de Acabe, e foi influenciado pelos reis ruins de Israel, e também se desviou dos caminhos do Senhor e começou a praticar idolatria. E ele morreu, e entrou o seu filho no lugar dele, que chamava Acasias. Acasias era o filho de Josafá, que também foi um rei ruim. Ele e o rei Jorão era rei de Israel e foram assassinados por um israelita mesmo, né? Esse israelita, eu disse, ele chama Jeú. Jeú matou esses 2 reis, que era o rei Jorão e o rei Acasias, né? E quando ele morreu, quem sentou no trono foi a mãe de Acasias, se chamava Atalia. E quando Atalia soube que o seu filho estava morto, sabe o que ela fez, meus irmãos? Ela matou todos os netos, menos o que escapou, que tornou depois de 7 anos e foi assassinado, né? Joás é o único filho de Acasias que sobreviveu, né? Que foi Joás que sentou no trono depois de Atalia, né? E houve uma chacina, né? A Atalia, que era a avó dele, matou todos os seus descendentes, só sobrou ele, só sobrou Joás. E Joás, ele foi proclamado rei, e ele reinou 7 anos, né? Quando Atalia foi deposta, ele obedeceu a Deus, né? E quando o sacerdote Joiada estava vivo, mas depois ele se desviou. Aí levantou um outro rei no lugar dele, chamado Amazias. Amazias era filho de Joás. Ele obedeceu a Deus, mas ele entrou na casa. Ele entrou na guerra contra Israel, e ele perdeu essa guerra, porque ele foi assassinado. Porque teve os conspiradores que levantou contra ele. E entrou Azarias. Azarias, que Eusias
ele era filho de Amazias. Ele obedeceu a Deus. Depois ele ficou orgulhoso, ele entrou numa parte do templo e ele queria, meus irmãos, fazer o que era proibido. Né? Porque... Amém. Uma pergunta que para entender. Joás, ele foi assassinado? O Joás, ele foi o único filho de Acasias que sobreviveu. A avó dele matou todos os descendentes, todos os netos, todos os parentes, com medo de ter o trono usurpado. Com medo de ter o trono usurpado, né? Ela ficou com muito medo e mandou matar todos. Só sobrou Joás, né? E Joás, ele foi proclamado a rei e ele reinou 7 anos, né? Ele só sobrou ele. E depois ele não obedeceu a Deus, né? Enquanto o sacerdote Joiada estava vivo, ele conspirou contra Deus e contra o sacerdote. Ele desviou, né? E a Bíblia não dá relato da morte dele, mas aí ele morreu para Amazias sentar no trono, né? E Amazias, ele também teve o tempo dele. Ele morreu, mas ele não morreu na mão de inimigo, ele morreu na mão de conspiradores, né? Pessoas do próprio reino que não aceitavam sugestões que ele estava aplicando no reino, que juntou um montinho e matou ele. Aí o filho dele assentou no trono. O filho dele era o rei Uzias. Agora veja, o rei Uzias, ele entrou em Israel, conquistou o povo, tirou a idolatria de dentro do templo, fez uma reforma, né? Ele era filho de Amazias e ele obedeceu a Deus. Mas depois que ele viu que todo mundo gostava dele, que as coisas estavam dando andamento, que o rendimento estava cada dia mais e mais crescendo, aí o que ele fez? Ele fez igual Lucifer. O coração dele ficou orgulhoso. Ele achou que já podia entrar no templo, que já podia meter na mão nas coisas sagradas. Não é bem por aí, irmãos. Não é porque eu prego, que eu profetizo, que eu levanto a minha mão, que é paralítico levanta, que eu vou lá dar Santa Ceia. Eu não posso dar Santa Ceia, eu sou cooperador. A ceia quem dá é presbítero. Eu não posso tocar na ceia para sair dando Santa Ceia. Eu não posso passar a mão na vasilha de óleo lá na minha igreja e sair ungindo todo mundo. Eu não posso chegar lá na minha igreja e estabelecendo norma, colocando pessoas para pregar sem o conhecimento do pastor e convidando caravana para fazer congresso. Eu não posso fazer isso, né? Se ele me permitir, amém, eu faço. Mas caso ele não permita, isso é uma rebelião, isso é uma falta de reverência. Nós temos que honrar os nossos líderes, né? Hoje eu até preguei isso, não sei se... deixei lá no YouTube falando sobre Miguel disputou pelo corpo de Moisés. Eu falei sobre isso. Então a gente tem que respeitar a hierarquia. E aqui ele não queria respeitar, ele achou que ele era rei, que ele podia tudo, que ele era o dono de tudo. Aí o sacerdote não faz não, rei. Ele, não, vou fazer. Ele sabia que era proibido, mas ele falou, não, eu sou o rei, eu vou fazer assim, ninguém me manda. Na hora que ele entrou dentro do templo, saiu uma lepra no corpo dele, né? E ele viveu o resto da sua vida leproso, porque desobedeceu o limite que Deus tinha implantado para ele. E quando ele morreu, aí veio Jotão, que era filho de Uzias. O Jotão, vendo tudo isso, ele obedeceu, né? Ele fez algumas reparações no templo de Jerusalém, mas aí ele morreu de velhice e veio a casa. A casa era filha de Jotão. Ele colocou um altar de idolatria. Aí você vê, Joás foi lá e tirou, Uzias foi lá e tirou, Jotão permaneceu a doutrina, né?
voltar da vida e o coração para Deus, aí Acaz senta no trono e traz tudo aquilo que tinha sido retirado de dentro do templo para dentro do templo de novo. Ele colocou um altar de idolatria dentro do templo de Deus. Meus irmãos, ele até queimou os seus filhos em sacrifício a Moloque. Uma das piores abominação que o povo podia apresentar diante de Deus era queimar os filhos a Moloque, e ele fez isso, né? E ele morreu. E aí entrou o rei Uzias, o rei Ezequias. Ezequias, ele era filho de Acaz, mas ele foi obediente, né? E ele entrou lá, ele tirou tudo de novo. Ele purificou o templo durante o seu reinado, né? Os assírios quiseram conquistar Israel de novo, mas Deus, meus irmãos, deu livramento ao reino de Judá por causa da fidelidade de Ezequias. Eu quero deixar parênteses abertos aqui. Queria dar uma pausa aqui nos reis para me te dizer uma coisa. Muitas das vezes o seu marido erra e você que paga o preço. Muitas das vezes o seu filho erra e você que paga o preço. Muitas das vezes alguém lá dentro da congregação erra e você que paga o preço. Mas por que isso, pregador? É justo? É. Sabe por quê? Porque você é a cerca que mantém a oração em proteção à vida deles. Você é como se fosse o para-raio deles, né? O seu filho que não conhece a Deus, ele não é morto porque o seu joelho está calejado de orar por ele, né? E toda a retaliação que vai pegar nele, pega em você, porque é você que é o para-raio dele, né? E aqui é o que aconteceu com o rei Ezequias, né? Ele era o para-raio, só que era um para-raio que Deus aprovou. Ele foi o único rei que Deus voltou até o tempo para poder acrescentar vida para ele, 15 anos de vida. Ele voltou o relógio de Acaz para acrescentar vida para ele. Por isso que é bom servir a Deus com fidelidade. E logo depois dele veio Manassés. O Manassés, ele era filho de Ezequias. Ele teve um reinado mais longo do que todos eles. Esse Manassés, meus irmãos, ele foi tão ruim, mas tão ruim, que Deus prometeu até destruir a nação por causa dele. Mas depois de uma grande derrota, ele se arrependeu e ele voltou para Deus, né? E mesmo assim, ele não acabou com a idolatria do país e morreu. Mas quando ele morreu, veio seu filho Amon. Amon era filho de Manassés e continuou nos pecados de seus pais e morreu assassinado. E sentou no trono seu filho Josias. Josias era o filho de Amon. Ele começou a reinar com 8 anos. 8 anos de idade. Esse menino sentou no trono, né? Ele era um menino, só que adulto. Ele restaurou o templo. Ele prometeu adoração a Deus. Ele renovou a aliança entre Deus e os israelitas. Ele foi o último rei de Judá que foi fiel a Deus, porque depois dele veio Jeoacás, que era filho de Josias. Esse Jeoacás, ele foi ruim. Ele reinou apenas 3 meses, mas ele foi deposto pelo rei do Egito, né, que colocou o irmão dele no trono. E depois dele veio Joaquim, que era o filho de Josias. Joaquim, ele conseguiu tornar vassalo da Babilônia. Na hora que a Babilônia invadiu, a primeira coisa que eles fizeram é furar o olho de Joaquim. Depois Joaquim, ele rebelou e ele morreu quando o exército da Babilônia sitiou Jerusalém.
Aí colocaram outro Joaquim. Só que esse Joaquim era filho dele, né? E esse Joaquim, ele obedeceu a Deus, mas ele também durou apenas 3 meses e foi levado para a deportação da Babilônia, por onde ele passou o resto da vida dele, né? E morreu lá, no cativeiro. Depois dele veio Zedequias. Zedequias era filho de Josias. Ele foi colocado no trono pelo rei da Babilônia, no lugar do seu sobrinho Joaquim, né? E quando ele rebelou, os babilônios atacaram, destruíram Jerusalém, deportaram os judeus, e junto com eles estava Zedequias, né? Que foi capturado e levado para a Babilônia com seus filhos, e todos eles juntos foram assassinados. Todos eles foram assassinados. Então o governo de Israel, depois do exílio de Babilônia, depois que os judeus foram deportados para a Babilônia, a região de Israel foi dominada por vários reinos de impérios diferentes, né? Eles ficaram lá 70 anos. E depois de 70 anos desse exílio, os judeus voltaram para suas terras, mas não como um povo independente, que não tinha um rei, né? Porque durante o curto período entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, uma família conhecida como Macabeus, que reinou sobre Israel, né, declarando a independência. Eles eram uma família de sacerdote que não era da descendência de Davi, né? E o seu reino não durou muito tempo, mas na época em que Jesus nasceu, havia um rei chamado Herodes, e esse Herodes é que governava a região, mas ele não era judeu, né? Ele não fazia parte do povo judeu. O seu poder, ele vinha do Império da Roma, e os seus descendentes do trono foram todos vasalos dos imperadores romanos, furaram o olho de todos eles. Mas Deus, ele não se esquece da sua promessa que ele fez com Davi, porque ele enviou Jesus, que é o descendente de Davi, para salvar o mundo. Assim nos diz a palavra em Lucas, capítulo 1, do versículo 32 e 33. E assim, meus irmãos, a descendência de Davi ficou um reino no trono que durou para sempre. Foi um trono perpétuo, foi um trono que prevaleceu, porque eles procuravam a fazer a vontade de Deus, porque Deus tinha feito com eles uma promessa. Agora deixa eu finalizar com chave de ouro. Deus, ele prometeu em salvar você, e através de você essa promessa vai prolongar na sua árvore genealógica, né? Deus, ele não deixa o seu filho morrer por amor da aliança que ele fez contigo, né? E pelo amor da aliança que ele fez contigo, ele vai aliançar novamente com o seu filho, e o seu filho terá a satisfação de ver a aliança de Deus com o filho dele, com seus netos. E assim vai, meus irmãos, porque a Bíblia diz lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 4 a 5, que ele fala assim: não fará para ti imagem de escultura, nem que há em cima do céu, nem que há embaixo da terra, nem que há debaixo da terra, porque eu sou Deus, e eu sou um Deus zeloso, que eu visito o pecado da terceira e da quarta geração que me aborrece, né? Mas aqueles que andam no meu mandamento e faz a minha vontade,
eu visito até 1000 gerações daqueles que me amam. Então até 1000 gerações da sua família vai ser visitada por Deus com aliança de fogo. Quem recebe isso, diga glória a Deus. Eu quero profetizar nessa noite que na sua descendência não vai ter satanista. Eu quero profetizar nessa noite que na sua vida, nem na sua família, não vai ter o bandista, não vai ter candombledista, não vai ter livre pensador, não vai ter outros adoradores pagãos, porque a aliança de Deus vai abranger toda a sua árvore genealógica. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. A minha hora esgotou. Que aquilo que eu não falei, que o Espírito do Senhor continue a falar. E